falar sobre um dos personagens bíblicos mais controvertidos que tem. Nós vamos falar essa noite sobre o profeta Jonas. Abra sua Bíblia, portanto, no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas. Que o Senhor nos conduza nessa reflexão. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, por gentileza. Jonas, capítulo 1. Amós, Obadias, Jonas. Você encontrou? Amém? Então vamos ler com atenção os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Querido, assente-se. Assente-se por gentileza. Meus irmãos, que momento interessantíssimo para nós aprendermos sobre a vida desse homem Jonas. Quando nós ouvimos falar sobre um profeta, a gente logo constrói o estereótipo do que é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Então a gente sempre pensa assim no profeta, na pessoa de um homem ou de uma mulher que Deus usa, um profeta ou uma profetisa, como alguém assim quase que vacinado contra qualquer problema que as outras pessoas possam ter. Então a gente sempre pensa na figura de um profeta como alguém assim, que é tão cheio do Espírito Santo, que por ser cheio do Espírito Santo, não tem dúvidas, não corre o risco de desobedecer a Deus, não passa por conflitos. Um profeta jamais discute com a esposa, um profeta jamais tem problema com os filhos, um profeta jamais pisa na bola. E por quê? Porque Deus permitiu nós olharmos para o livro de Jonas. Por que Deus permitiu o registro dessa história? Ora, Deus permitiu o registro dessa história em sua palavra, para nós aprendermos que sim, homens e mulheres cheios do Espírito, homens e mulheres que são usados, homens e mulheres aos quais vem a palavra do Senhor, são homens e mulheres suscetíveis, gente, a no momento da vida, se deixarem levar por sentimentos equivocados, por convicções erradas. E Jonas é um desses sujeitos. Deixa eu mostrar para você primeiro o tempo em que Jonas viveu. Jonas ministrou, o ministério de Jonas aconteceu mais ou menos um período de durante 50 anos, entre o ano 800 e cerca de 750 a.C. Jonas é um profeta do reino do norte, do reino de Israel. Deus havia usado inclusive o profeta Jonas para profetizar no reinado de Jeroboão II, que o reino do norte, que Israel reconquistaria áreas que lhes haviam sido tomadas. Então, nesse tempo da vida de Jonas, ele profetiza, e Jeroboão traz de novo para a posse de Jerusalém, para a posse de Israel, regiões do norte do país. Então a nação estava crescendo, reconquistando territórios, mas algo complicado começa a acontecer. Você sabe que o povo de Deus tem que vigiar o tempo todo, é isso, não é, gente? O tempo todo o povo de Deus tem que vigiar. E o que começa a acontecer? Como resultado daquelas conquistas, daquele êxito, o povo de Israel havia deixado uma soberba se instalar no seu coração. O povo de Israel estava vivendo conquistas de territórios, mas não estava vivendo dentro das suas fronteiras de uma forma que agradasse a Deus. Eles conquistavam novos territórios, mas a religião em Israel,
O culto em Israel continuava um culto frio. Eles continuavam flertando com a idolatria. E aí, nesse tempo, Deus vai levantar outros profetas, que estão ali mais ou menos junto com o profeta Jonas. Deus vai levantar Amós, Deus vai levantar Obadias, e Deus vai levantar Jonas também. E esses profetas, depois você pode ler um pouco mais sobre esse tempo, no livro de Oséias, no livro de Amós, ali está falando sobre como estava a vida de Israel nesse tempo. Agora, Jonas tem um ministério interessante, porque Jonas não apenas é usado para profetizar na vida do povo de Israel, mas ele é usado, chamado por Deus para ir até outra nação e profetizar lá em outra nação. Vários profetas de Israel profetizavam contra as nações. Agora, não é fácil nós encontrarmos Deus dizendo a um profeta para sair daqui e para ir até a outra nação profetizar lá contra ela. Então, esse é o Jonas que nós estamos vendo, esse é o Jonas que nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida dele. Vamos dar uma olhada nessa ordem de Deus para a vida dele? A história, o livro começa com uma direção de Deus para esse homem. Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 1, versículo 1, Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, qual era essa grande cidade de Nínive? Deixa eu explicar um pouco para você também sobre o que representava o profeta sair de Israel e ir até Nínive. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros distante do local onde estava o profeta. E Nínive era uma cidade muito importante, porque foi uma das capitais, foi a capital, na verdade, de um dos impérios que mais perseguiu o povo de Deus, do Império Assírio. Então, Nínive, gente, é uma cidade que não é pintada como boa coisa, não. O que a Bíblia fala sobre Nínive? Houve um profeta que trouxe também profecias contra Nínive, e esse profeta era o profeta Naum. Olha como Naum fala sobre Nínive, só para você entender um pouco do desconforto de Jonas. O que Naum fala sobre Nínive? Deixa que eu vou ler para você. Por exemplo, Naum capítulo 1, versículo 11 diz assim: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Nínive era acusada pelo profeta Naum de ser um lugar de onde se tramavam coisas contra o Senhor, se tramavam coisas contra o povo de Deus. Depois, Naum capítulo 3, versículos 1 e 19 diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Nínive era uma cidade violenta e sanguinária. E como se não bastasse isso, Naum também pinta outro quadro de Nínive, em que ele diz assim: tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Tudo isso aqui é Naum profetizando contra Nínive. Nínive era uma cidade de idolatria e de prostituição também. Daí, nós começamos a entender por que Jonas tem uma recusa inicial de cumprir o chamado dele, o propósito dele, de obedecer a uma ordem de Deus, de ir a um lugar desse. Ora, queridos, pense bem, se o contexto de vida que nós estamos, se as cidades em que nós moramos, não são também cidades muito parecidas com Nínive. E se realmente, às vezes, a gente anda nas ruas e olha para algumas cenas e vê algumas realidades que a gente diz assim: eu não gostaria nunca mais de ver algo assim. Quem de nós não fica desconfortável ao olhar uma cena de prostituição? Quem de nós, servos de Deus, não ficamos
não sentimos desconforto ao de repente olharmos nas nossas ruas, nessa época do ano, pessoas passando bêbadas de um lado para outro? Qual de nós não nos entristecemos ao sermos acordados de repente durante a madrugada, com pessoas jovens na sua grande maioria, gritando na rua, fazendo baderna na rua? Qual de nós não nos entristecemos ao assistirmos o telejornal falando, por exemplo, que mais uma pessoa, mais um jovem, mais um pai de família, uma mãe de família morreu por causa de uma bala perdida ou de uma causa violenta? Do mesmo jeito que Jonas é enviado a trazer a mensagem de Deus num lugar inóspito para aqueles que temem a Deus, nós muitas vezes o somos. Nós muitas vezes o somos. A cidade, gente, a cidade é um lugar que tem muita gente resistente ao Evangelho, que nem pensa no Evangelho, que não se interessa pelo Evangelho. A cidade é o lugar onde muitas vezes a iniquidade está colocada diante de nós. Mas nós precisamos entender e reconhecer também que a cidade é o lugar prioritário para a nossa ação missionária. Nós fomos colocados na cidade para agirmos de forma missional na cidade. Nós não estamos aqui na cidade para nos assentarmos e vermos o fogo consumidor de Deus cair e punir toda a maldade. Nós estamos na cidade porque Deus tem uma mensagem a comunicar a essa cidade. E a mensagem que Deus tem a comunicar a essa cidade está onde? Está nos nossos lábios. Nos nossos lábios. Sabe aquela síndrome, né? Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Senhor, vamos nos estabelecer no monte, porque aqui no monte nós temos constantemente a presença de Deus, aqui no monte nós temos um ambiente de santidade, aqui no monte é confortável para a gente. No entanto, o Senhor precisa descer com os discípulos para expelir demônios, curar enfermos e pregar o evangelho do reino lá embaixo. Lá embaixo. Então, Deus continua fazendo esses movimentos e levando Jonas e levando Linderson e tantos outros quanto o servem a esses lugares onde existe iniquidade, onde existe pecado, a esses ambientes onde existe justiça, e Ele quer que nós sejamos profetas e profetiza deles ali. Profetas e profetizas do Senhor ali. Vocês entendem o que eu digo, sim ou não? Mas Jonas não entende essa mensagem no primeiro momento. Jonas não entende. Aí o versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs. Mas, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Queridos, Jonas não consegue vencer o desconforto que obedecer à voz de Deus geraria na vida dele. Porque nós precisamos reconhecer, para o profeta do Senhor, sair e ir a Nínive era algo desconfortável. E aí Jonas se dispõe, Jonas se prepara, Jonas se estrutura, mas ele se estrutura para quê? Para fugir da presença do Senhor. Deixa eu explicar isso para você. Jonas toma um navio numa cidade chamada Jope, ou Jope. Nínive ficava 800 quilômetros a nordeste de Jope. E ele pega um navio para Tarsis. Sabe o que representava pegar um navio para Tarsis? Ora, imagine que isso daqui, esse púlpito, essa plataforma, é o mar Mediterrâneo. Jope ficava nesse extremo do mar Mediterrâneo, e digamos que Nínive ficava ali naquele canto. Ele pega um barco que estava indo em direção a Tarsis. Tarsis ficava do outro lado, lá do outro lado do grande mar, do mar Mediterrâneo. Provavelmente é uma cidade de um território da Espanha hoje, no finalzinho do mar Mediterrâneo, no outro extremo. Ora, o que Jonas está fazendo? Jonas, gente, não tem um interesse específico em Tarsis. Ele não diz assim, ó, sabe de uma coisa?
acho que o meu ministério poderia ser melhor lá em Tarsis. Afinal de contas, Tarsis é uma cidade nova, né? Eles não conhecem. Não. O que Jonas está fazendo é lançar mão de todos os seus recursos para ir para o lugar mais longe possível do centro da vontade de Deus para a vida dele. Por quê? Porque naquele momento, o centro da vontade de Deus para a vida dele implicava para ele algumas renúncias. Implicava na vida dele algum desconforto. Deixa eu fazer uma aplicação disso daqui para você. Nem sempre a obediência é confortável. Nunca a obediência é ruim. A obediência sempre é o lugar mais seguro, não necessariamente o mais confortável. Porque nós procuramos, na maior parte das vezes, lugares confortáveis. Nós procuramos, na maior parte das vezes, ambientes que são confortáveis para a gente, onde a gente não tem que fazer muita força, onde a gente não tem que fazer muita renúncia, onde a gente não tem que mudar muito, onde a gente não tem que tolerar muito gente que pensa diferente da gente. Lugares confortáveis. Nem sempre a obediência te leva a lugares confortáveis, mas sempre a obediência te levará a lugares seguros. Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Quantas vezes, queridos, quantas vezes a gente faz decisões erradas na vida, porque o critério é conforto. Quantas vezes nós deixamos de congregar, por exemplo, numa comunidade sólida, numa comunidade comprometida com a Bíblia Sagrada, simplesmente porque nós trocamos a nossa igreja por um lugar mais confortável. Ora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas estão ficando espiritualmente vulneráveis, porque decidiram fazer assim: eu vou procurar uma igreja onde eu me sinta melhor. Nem sempre a vontade de Deus na nossa vida nos colocará em lugares que vão fazer com que a gente se sinta melhor. Eu me lembro da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da segunda carta dele aos Coríntios, quando Paulo escreve a primeira carta dele aos Coríntios e dá uma bronca naquela igreja. Aí ele escreve a segunda carta dele aos Coríntios, dizendo assim: olha, eu vi que a minha primeira carta deixou vocês meio tristes, meio contristados. No primeiro momento eu quase fiquei preocupado, mas hoje eu vejo que aquela tristeza provocou em vocês grandes resultados. Quanto compromisso, quanto cuidado, quanto zelo, quanto desejo de consertar o que está errado. Então, queridos, não use como critério final na sua vida o conforto, o sentir-se bem, porque nem sempre a vontade de Deus te levará a um lugar confortável, mas sempre te levará a um lugar seguro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Nínive não tinha, Tarsis não era, Nínive, não era um lugar confortável, mas era o centro da vontade de Deus para Jonas, e ele agora quer fugir disso por causa do desconforto que isso vai trazer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe uma informação interessante no texto? O texto diz assim: ele chega em Jope querendo o quê? Querendo ir para Tarsis. Quando ele chega lá, o que ele encontra? Exatamente um navio que ia para Tarsis. Sempre, se a sua intenção
está em buscar conforto para a vida. Ainda que isso te afaste da vontade de Deus, sempre vai ter uma estruturazinha, sempre vai ter um naviozinho pronto para te afastar da vontade de Deus. Sempre. Não é difícil encontrarmos navios preparados para ir para Tarsis. Sempre vai ter uma estrutura, uma proposta, sempre haverá um discurso, sempre haverá uma oportunidade, sempre haverá um, sei lá o quê, preparado para te levar para qualquer lugar que não seja a vontade de Deus. E não é difícil encontrar gente fugindo da vontade de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele chega a dizer isso: olha, para onde eu me ausentarei do seu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subo ao céu, se eu desço ao mais profundo abismo, se eu vou para o poente, se eu for para o nascente, em todo lugar o Senhor está comigo, em todo lugar o Senhor está me protegendo. E muitas vezes as nossas fugas da vontade de Deus para a nossa vida não é nem geográfica, aqui ela foi geográfica. Às vezes a nossa fuga, gente, é realmente espiritual. Às vezes nós não avançamos em determinados propósitos, porque a gente começa a perceber que avançar naquele propósito vai exigir da gente atitudes que a gente não está disposto a tomar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jonas não era um homem qualquer. Jonas era um homem que já tinha profetizado, já era um profeta conhecido em Israel, e já tinha a profecia dele que havia se cumprido, e agora ele não está disposto a arcar com o desconforto que muitas vezes a obediência pode gerar. Sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo nesse livro? É que existe aqui um Deus que não desiste de Jonas. É maravilhoso isso. Existia naquele tempo, gente, a seguinte ideia: uma divindade só age no lugar onde ela é adorada. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Então, por exemplo, provavelmente é por isso que Jonas tenta fugir de Deus indo para Tarsis, porque ele sabia que em Tarsis Deus não era adorado. Então existia naquela época a seguinte ideia: se Deus é adorado aqui, então ele age aqui, ele domina aqui, ele governa aqui. Se eu for para um lugar onde eles não o adoram, se eu for para um lugar onde eles não o conhecem, então ele não vai ter poder sobre mim lá. Ah, que incrível! É incrível porque o Deus de Jonas, ainda que Jonas não tivesse muito claramente essa ideia, estava em todos os lugares, e não abriria a mão de Jonas em hipótese alguma. É por isso, gente, que eu tenho medo de algumas frases que nós falamos sobre Deus sem pensar. Eu tenho um pouco de cuidado, e não apenas aquilo que eu aprendi, queridos, num banco de escola, mas aquilo que eu tenho aprendido com a vida. Muito cuidado quando você fala algumas coisas sobre Deus, porque Ele pode te surpreender. A menos que uma afirmativa esteja claramente na Bíblia Sagrada sobre Deus, você não deveria fazê-la. E uma das coisas que eu acho interessante, e não vejo acontecer na vida de Jonas, vejo o contrário, é mais ou menos aquela coisa assim: olha, Deus respeita a sua vontade. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar agora. Todos nós, todos que estamos aqui, só estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque Ele não cumpriu e não respeitou algumas das nossas vontades. Se Deus tivesse respeitado todas as minhas vontades, eu teria morrido muito cedo. E deixa eu dizer uma coisa para você: você também. Sabe o que há de belo nisso? É que Deus trabalha na vida da gente, independentemente, gente, da gente estar vendo Ele agir ou não. Então, muito cuidado com isso. Deus respeita a nossa vontade. Calma, existem casos e casos. Alguns de nós não estaria vivo hoje,
se Deus dissesse sim para todas as nossas vontades? Alguns de nós não estaríamos aqui. Deus foi lá com mão poderosa, com mão soberana, e nos tirou do lugar onde nós estávamos. Nos arrancou com mão forte de lá. Independentemente da gente estar percebendo isso ou não, Ele agiu, e Deus não abriu mão de Jonas. Deus disse: eu tenho um propósito na vida desse sujeito, e eu não vou abrir mão do meu propósito na vida desse sujeito. E aí ele começa um processo belíssimo, um processo de resgate da vida do profeta. Parece estranho, né? Resgatar um profeta, queridos, é resgatar um profeta. E aí nós começamos a ler no verso 4. O verso 4 diz assim: depois que ele pegou aquele navio para longe, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Perceba, Deus começa um processo para trazer Jonas de novo ao centro da sua vontade. E esse processo de Deus na vida de Jonas tem 3 elementos. Deus usa aqui na vida de Jonas 3 elementos para trazer Jonas de volta ao centro da vontade dele. O primeiro elemento que Deus usa são as forças da natureza. O texto não diz assim, gente: e do nada levantou-se um vento, porque eles não tinham feito a previsão do tempo, eles não tinham lido lá as estrelas e as nuvens, porque tinham essas técnicas já lá atrás. Não, o texto diz que quem colocou aquele vento e agitou aquele mar foi o Senhor. Não foi as circunstâncias do nada, era o Senhor usando o quê? Os ventos e as tempestades. Queridos, primeiro grupo de coisas que Deus usa para muitas vezes nos recolocar no centro da vontade dele, são as coisas que eu chamo assim de coisas impessoais. O que são coisas impessoais? São coisas que acontecem com a gente, e que a gente sabe explicar, sabe o que é, mas a gente não pode interferir diretamente. Por exemplo, Deus pode usar uma crise financeira, econômica na nação, para nos trazer de novo ao centro da vontade dele. Nós olhamos e dizemos assim: poxa vida, eu estou passando por esse problema, porque se abateu sobre a minha nação uma crise econômica. Eu sei o que é, eu sei até explicar, mas eu não posso fazer nada. Assim como, por exemplo, quando o vento batia naquele barco, eles sabiam o que era. Não era algo sem explicação, tem uma explicação, mas eu não resolvo com um telefonema. Então, tem essas coisas realmente que Deus permite que aconteça com a nossa vida, que a gente não tem muito o que fazer, para nos trazer ao centro da vontade dele. Agora, existe um segundo tipo de ajudante de Deus na vida de Jonas, ou seja, existe um segundo personagem, elemento, que Deus usa para trazer Jonas de volta. Esse segundo personagem, gente, o segundo tipo de instrumento de Deus são as pessoas. A cena chega a ser triste para um profeta. Fugindo da vontade de Deus, naquele barco, no porão, os ventos, e o texto diz, quase em tom melancólico, e Jonas dormia profundamente. Ora, sabe o que é isso? É aquele momento em que o medo, aquele momento em que o preconceito, aquele momento em que o egoísmo, aquele momento em que uma série de sentimentos, que podem vir sobre nós, nos impede de percebermos com lucidez o que está acontecendo, nos impede de vermos a gravidade das coisas. Melancolicamente, Jonas está dormindo no porão de um navio, sacudido de um lado para o outro, porque o seu intuito, a melancolia dentro do coração dele,
era mais poderosa, falava mais alto do que a capacidade dele de ver a realidade dos fatos. E aí Deus precisa fazer o quê? Usar aqueles homens. Ô rapaz! Ô meu! Versículo 6. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas, você não está vendo o que está acontecendo. Tem momentos que a gente não vê mesmo. E aí entra aqui o segundo personagem, o segundo elemento que Deus usa para realinhar Jonas com o centro da vontade de Deus. São as circunstâncias? Mas são também pessoas. Pessoas. Como é bom quando Deus coloca no nosso caminho pessoas com compromisso suficiente com a nossa vida para nos chamar e dizer: estou preocupado com você. É provisão de Deus. Tem momentos, gente, que a gente não está vendo as circunstâncias. Existem momentos que nós não enxergamos o perigo à nossa frente. Tem momentos que a gente não consegue ver que a nossa vida está em rota de colisão com a vontade de Deus. E como Deus é misericordioso, coloca na nossa frente os nossos pais que nos dão uma bronca, em alguns momentos da vida nos dão umas chineladas no bumbum, nos colocam de disciplina, proíbe a gente de ver TV, diz: você não sai do seu quarto hoje. Louvado seja Deus pela vida dessas pessoas que desde a nossa infância nos ajudaram a perceber a realidades perigosas que nós não estávamos percebendo. Acorda desse teu sono. É aquele momento em que os nossos amigos se colocam diante de nós e dizem assim: me desculpe, mas eu preciso ser sincero com você. Você deve tratar melhor a sua família, cuidado com o seu casamento, olha para os teus filhos. São aqueles momentos em que os nossos líderes, os nossos pastores, em obediência a uma direção de Deus para a vida deles, em serem zelosos com a nossa alma, nos confrontam, nos desafiam, nos dão assim aquele chacoalhão, aquele choque de realidade, e muitas vezes nós saímos desses encontros com esse choque de realidade, a gente sai triste, sai querendo mudar de igreja, sai dizendo assim: o meu pastor ou o meu líder não é amoroso, eu preciso tanto de alguém amoroso, eu preciso de ser apacentado. Querido, ser apacentado, presta atenção nisso aqui, ser apacentado não tem nada a ver com ser mimado. Apacentar é levar ao lugar de paz, nem que isso implique uns empurrões, nem que isso implique assim um laço, levando, trazendo, mas eu vou te levar às águas tranquilas, eu vou te levar aos pastos verdejantes, nem que para isso eu tenha que te sacudir. E Deus usa pessoas na vida de Jonas. Gente, essas pessoas são preciosas demais. São pessoas preciosas, que nos constrangem, nos desafiam, tocam em algumas das nossas feridas, levanta o tapete e expõe alguma das sujeiras que nós passamos a vida tentando esconder. Mas são pessoas que nos acordam de um sono e diz assim: clama a Deus, faz alguma coisa, senão vai dar tudo errado. É um profeta, gente, é um profeta, mas é um profeta que precisou de gente, inclusive gente que nem conhecia Deus, para ser trazido à realidade. Se um profeta que está cercado de gente que não conhece a Deus, tem que ouvir para ser salvo de um perigo, imagina a gente que está cercado de gente que conhece a Deus. Não é verdade? Eu quero citar para você um dos textos de Provérbios, que
sempre o Espírito Santo precisa, ou eu preciso que o Espírito Santo me faça lembrar. Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Quando você levar um puxão de orelha, lembra de Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas por quem ama. Muito bem, esses homens trazem Jonas à realidade. E quando Jonas traz a realidade, repare, quando Jonas é trazido à realidade, ele fala quase de, como eu disse, de forma melancólica. Não, sabe quem eu sou? Eu sou um hebreu, eu conheço Deus e tudo isso. E aí eles perguntam para o Jonas: Jonas, já que você é o responsável por esse problema todo, o que a gente vai fazer para resolver isso? Ele fala assim: é simples, me lança na água, o problema está comigo, se vocês me lançarem na água, vai resolver tudo, vai passar essa confusão toda. Ora, gente, não tem gente que faz a mesma coisa? Não tem gente que faz a mesma coisa? Não prefere abrir mão do propósito, abrir mão muitas vezes da própria vida, do que corrigir a rota da vida? Sabe por que algumas pessoas dizem assim: eu desisto, porque para muitas pessoas é mais fácil desistir do que ajustar o que precisa ser ajustado. A gente briga demais mesmo, vamos divorciar. Vamos divorciar, é mais fácil. Para o Jonas é muito mais fácil se conformar com a morte, inclusive ele vai pedir isso lá na frente, do que se alinhar com o propósito de Deus. Então ele diz assim: me lança na água. O temor a Deus que não tem no coração do Jonas, tem no coração daqueles homens, que nem conheciam a Deus. E quando eles vão lançar Jonas na água, eles têm que fazer uma oração e oferecer sacrifício. E eles têm que dizer assim: ó Deus, é o Senhor que está fazendo tudo isso daí, não impute sobre nós o sangue desse homem, tem misericórdia de nós, Senhor. E joga o Jonas dentro d'água. O temor que brota no coração daqueles homens, diante de toda aquela circunstância, não é encontrado no coração do profeta. E aí agora entra em cena o terceiro elemento que Deus usa para trazer Jonas novamente ao centro da vontade dele. E esse elemento está lá no capítulo 1, versículo 17. E os textos diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A ideia aqui, gente, é assim: e Deus deu uma ordem, designou um grande peixe para ir lá e pegar o Jonas que já estava dentro d'água. Do mesmo jeito que Deus provoca a tempestade, Deus dá a ordem àquele peixe. E agora Jonas vai parar no ventre de um grande peixe. Deixa eu fazer algumas explicações importantes para vocês sobre esse grande peixe aqui. Muitas pessoas ficam tentando definir que peixe é esse. Ora, eu consultei 5 fontes exegéticas. 5 fontes exegéticas. Nenhuma dessas fontes, e são fontes respeitáveis, nenhuma delas fica preocupada em definir que peixe era. É a baleia, é não sei o quê, é não sei o quê. Não, porque no Mediterrâneo existem peixes já de tanto tamanho que caberia perfeitamente um homem lá dentro da barra. Gente, o texto não está preocupado com isso, a ênfase não é o peixe. Não faça do peixe uma estrela, porque ele não é estrela. Não é a estrela. O texto é simples. Deus pegou, deu uma ordem, o peixe foi lá e Jonas passa 3 dias ali dentro. Pessoal, se Deus usa, num primeiro momento, as forças da natureza, ou seja, forças que nós conhecemos, podemos até prever, mas a gente não pode interferir. Se Deus usa, num segundo momento, seres humanos, pessoas, forças pessoais, para levar a gente até a vontade dele, Deus pode usar também coisas misteriosas,
para mim, esse grande peixe surpreendeu a todos, muito especialmente o próprio Jonas. Esse peixe representa aquelas circunstâncias inesperadas, ilógicas, sem uma explicação objetiva, sem um motivo, que muitas vezes nos acontecem e que tem como objetivo o quê? Nos chamar ao centro da vontade de Deus. Será que é só a minha vida que acontecem algumas coisas inexplicáveis? Na vida de todos nós. Na vida de todos nós, na família de todos nós, de vez em quando acontecem umas coisas que a gente não consegue explicar. Problemas, notícias, levantes de repente, coisas que Deus usa, queridos, para nos chamar de novo à lucidez. Então, o peixe não é a estrela. O que importa para a gente aqui é que essa é a última cartada de Deus, o extremo de Deus, para tratar o caráter de Jonas, e ele o faz. E ele o faz. O texto diz aqui que são 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Para ele bastou 3 dias e 3 noites. Para alguns de nós, não bastam 3 dias e 3 noites convivendo com o desconforto, com a angústia, tendo que clamar a Deus. Alguns de nós passamos algumas semanas assim. Outros passamos, quem sabe, meses no ventre de um grande peixe aprendendo lições poderosas. Alguns precisam passar alguns anos. Agora, o certo aqui é, em algum momento dessa experiência desesperadora, provocada pelo próprio Jonas, ele tem um relance de lucidez. Queridos, esses momentos em que nós, do ventre do grande peixe, do lugar de desconforto, do lugar inexplicável, diante de circunstâncias que a gente não consegue definir, e dentro das quais também a gente não consegue fazer muito, o que um homem, dentro do ventre de um peixe, pode fazer para se salvar? Nada. Não tem nada que ele possa, vou fazer cócegas aqui dentro do estômago do peixe, para ele soluçar e me devolver. Eu vou acelerar o processo de digestão para eu sair por outra banda do peixe, rápido. Não tem nada. Esse é o lugar de tratamento, e nesses lugares de tratamento de Deus na nossa vida, em que a gente não tem nada a fazer a não ser, claro, clamar a Deus, nós produzimos pérolas espirituais. Você já leu o salmo que brotou dessa experiência? Leia com cuidado Jonas capítulo 2, a partir do versículo 2. Que pérola! É um salmo, irmãos. É uma oração de valor elevadíssimo. Do ventre de um peixe, num relance de lucidez, o profeta ora. Aí ele diz, 2 a partir do 2, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos do monte, desci à terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, olha isso, contudo me fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus.
quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Por isso a gente não sabe por que Deus permite a gente de vez em quando se encontrar dentro do ventre de um grande peixe. É porque tem pérolas que o nosso coração só é capaz de produzir de dentro do ventre de um grande peixe. Nós falamos semana passada sobre o Jó. O conforto não é capaz de produzir uma oração dessa. Existem marcas no nosso caráter. Preste atenção. Eu não sou adepto de uma teologia que diz que o cristão só tem que ficar sofrendo. Mas eu também não sou adepto da teologia que diz que o cristão não sofre nunca. O conforto não é capaz de produzir esse tipo de coisa no caráter de um homem. E aí é interessante por quê? Porque do mesmo jeito que Deus dá uma ordem para o peixe ir lá, Deus também dá ordem para o peixe vomitar ele. Deus também dá uma ordem para o peixe vomitar ele. Então, queridos, se de dentro do ventre de um peixe, se você se encontra dentro do ventre de um peixe, busque um tempo de lucidez, e busque pensar no que te levou até o ventre desse grande peixe. E busque clamar a Deus com essa intensidade. No tempo certo, Deus vai dar ordem para que esse peixe te expila, te vomite, te devolva ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. E agora, quando esse peixe cospe Jonas, vomita Jonas, nós temos um outro tempo na vida dele. Perceba no capítulo 3. Vá ao capítulo 3 comigo. No capítulo 3, tudo começa novo na vida dele. De novo o texto diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, segunda vez. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, aí a ordem é a mesma: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aí agora, o texto diz que o Jonas se levanta e não vai mais atrás de um navio para Tarsis. Ele se levanta e vai percorrer, talvez, não sabemos exatamente onde o peixe deixou ele, mas talvez cerca de 800 quilômetros até a cidade de Nínive. E o texto assim é tão objetivo, a mensagem, olha o resumo da mensagem. A mensagem, gente, não é uma mensagem elaborada, que tem um esboço, uma mensagem legal. Olha a mensagem, capítulo 3, versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha a mensagem, olha o resumão dela. 40 dias para Deus manifestar a ira dele contra vocês. Pronto, acabou. Simples assim. E a mensagem deu certo, gente. A mensagem deu certo. Quando a mensagem dá certo, né? O texto diz, eu acredito que vocês conhecem o texto, os ninivitas creram, começa pelo povo, o povo crê, o rei fica sabendo, e aí depois o rei então dá uma ordem para um jejum coletivo, e tudo isso, e capítulo 3, o versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito antes lhe faria, e não o fez. Meu Deus, deu certo a mensagem do profeta. Ele desviou, foi tentar ir para Tarsis, Deus mandou o peixe, mandou a tempestade, colocou ele lá, ele obedeceu, e agora deu certo, o povo acreditou na mensagem, um avivamento em Nínive, que coisa boa. Para o profeta não é bom. O profeta se frustra. O capítulo 4 começa dizendo assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Gente, eu nunca vi um homem em sã consciência
ficar irado porque a pregação dele deu certo. Hã? Aqui a gente começa a ver uma coisa muito importante na vida do profeta. Que o que estava em xeque aqui não era a capacidade da mensagem de Deus transformar a vida daquelas pessoas. Não era o relacionamento dos ninivitas com a palavra. Não era o impacto da palavra e do caráter santo de Deus na vida dos ninivitas. A grande questão aqui era o impacto do caráter misericordioso de Deus na vida do profeta. Sabe por que o profeta se indignou aqui? O profeta se indignou porque ele não olhava para Nínive a partir dos olhos misericordiosos de Deus. Ele olhava para Nínive e queria que Deus agisse em Nínive de acordo com as expectativas e os interesses dele como israelita. Ele queria que Deus atendesse às expectativas dele. Ele queria que Deus vingasse cada gota de sangue que os assírios já haviam derramado. Entre aspas, ele queria, sabe o quê? Deus, faz justiça. Faz justiça. A gente pedir a justiça de Deus é um perigo. Formatar a justiça de Deus dentro dos seus preconceitos é muito perigoso. Deus faz justiça. Tem gente que pede para Deus fazer justiça como se Deus fosse um capanga. Deixa eu contar uma história para vocês. Vou contar uma história para vocês. Um podre da minha infância. Todos os dias eu levava um biscoito recheado para a escola. Todos os dias, quando menino. E sempre que eu tinha uma encrenca, eu sabia muito bem para quem eu poderia dar aquele biscoito recheado, que naquela época era caro para caramba. Eu poderia dar um biscoito recheado para a pessoa me livrar. E o cara ia lá, era um menino bem repetente de ano, eu tinha 9, ele tinha 13, e ele era grandão, ele ia lá e me safava. Me safava. Sabe que tem gente que trata Deus como capanga? Deus faz justiça. Faz justiça. Gente, é muito difícil pedir a justiça de Deus, porque o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é Deus cumprindo as suas expectativas numa circunstância. A justiça de Deus é Deus cumprindo as expectativas dele naquela circunstância. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uma outra forma de você ler a expressão justiça na Bíblia Sagrada é vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de ver a vontade de Deus acontecer, porque Deus vai fazer a vontade dele. Então, quando você de repente diz, Deus faz justiça, não ache que Deus vai ser o seu capanga e vai se vingar por você. Eu tenho pavor disso. Desse pensamento vingativo cristão que existe no nosso meio. Eu tenho medo de ver uma pessoa acreditando que Deus vai se vingar por ela. Deus faz justiça. Talvez a justiça de Deus passe pela reconciliação entre você e aquela pessoa que te ofendeu ou que você ofendeu. Deus faz justiça. Talvez a justiça de Deus exija que você sirva o seu ofensor. Deus faz justiça. Talvez a justiça de Deus obrigue você a ouvir assim, meu filho, ao trazer ao altar a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e reconcilia com ele.
Isso é tão difícil, gente. E o que Jonas não conseguiu entender é que o ministério dele em Nínive não estava a favor não estava ali para cumprir o senso de justiça dele, mas o senso de justiça de Deus. E o senso de justiça de Deus não vem desacompanhado da misericórdia. Não vem desacompanhado da misericórdia. O problema do profeta é que ele queria que o ministério dele, a serviço de Deus, operasse dentro da lógica dele e não dentro da lógica de Deus. E aí ele se frustra, e o texto diz que pela segunda vez Jonas ora. Pela segunda vez, 4:2 de Jonas, Jonas vai orar agora. Só que agora, aquela oração, não é aquele salmo... Irmãos, presta atenção, o Jonas que ora aqui agora, é o mesmo que orou e produziu aquela pérola de dentro do ventre do peixe. Entende isso, queridos? Entende como é que esse homem, a despeito dele ser um profeta, ele apresenta esses momentos de oscilação? O homem que orou no ventre do peixe, 40 e poucos dias antes, ora agora dizendo, orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarso, porque eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso e tardio em iraça e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Eu peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que viver. Jonas está presta atenção, Jonas está tão cheio de certezas religiosas sobre Deus, que quando Deus tira, e Deus diz assim, Jonas, eu não sou esse aí que você está pensando não, meu amigo, eu sou misericordioso, eu não vou, lembra Tiago, a ira do homem não opera a justiça de Deus? Lembra disso? Jonas, eu não vou ser vingador seu não, meu amigo. Aí o que ele diz? Melhor é morrer, melhor é morrer, de novo, né, gente? De novo. E aí, queridos, a cena final, aliás, a pergunta de Deus, ô Jonas, é razoável essa sua ira? Esse seu sentimento, você acha que faz sentido, Jonas? Irmãos, como é que a gente alinha, como é que a gente vive uma vida cristã que faça sentido para Deus? Como que a gente pode identificar se um sentimento faz sentido ou não? Porque olha a pergunta de Deus para Jonas. Faz sentido? É razoável esse seu sentimento, essa sua raiva? Tem lógica isso, cara? Como é que a gente descobre que a gente está pensando de forma que faz sentido? Ora, a gente descobre se está ou não pensando de uma forma que faz sentido para Deus, quando a gente pensa de acordo com Deus. Aí você diz assim, pastor, alô, me ajuda, como é que eu vou pensar de acordo com Deus? Eu quero isso, mas como é que eu faço para saber o que Deus pensa a respeito daquela ou desta ou daquela situação? Como eu faço para saber, pastor, se Deus está ou não está de acordo com o que eu estou pensando ou não? Olha, primeiro você tem o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Agora, gente, nós temos exatamente como saber o que Deus pensa. Como que a gente sabe o que Deus pensa? Olhando para Jesus. Nós sabemos se algo faz sentido para Deus, se uma reação nossa faz sentido para Deus, se nós olharmos para Jesus e dissermos, pelo que está escrito nos evangelhos, Jesus agiria exatamente como eu estou agindo. Aí faz sentido para Deus. Lembre-se de Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 4.
Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, a exata expressão do ser de Deus, a exata expressão do caráter de Deus, a exata expressão da mente de Deus, a exata expressão da opinião de Deus, segundo Hebreus, está em Jesus, não está em Jonas. Não está em Jonas, está em Jesus. Por isso que eu disse, e sempre digo, toda mensagem que eu tenho já, essa terceira vez, aqui da terça-feira, só Jesus está lá na Bíblia para você imitar absolutamente. Com os outros você pode ter lições do que fazer e lições do que não fazer. Então, se você quer operar dentro da lógica de Deus, que era o que Jonas não estava fazendo, você tem que operar de acordo com Jesus. Linderson, como eu faço para pensar como Jesus? Olha para o Evangelho. Diz assim, acompanhando a história de Jesus, eu acho que se ele tivesse casado com o meu marido, se ele fosse uma mulher que tivesse casada com o meu marido, eu acho que Jesus trataria o meu marido dessa forma. Não aplica aquela parte do azorrague, né? Não aplica aquela parte, tá? Leia os evangelhos como um todo, né? Eu acho que Jesus trataria o meu filho dessa forma, se Jesus fosse o pai biológico dos meus filhos. Se Jesus congregasse, né, como um membro aqui, eu acho que ele se comportaria dessa forma. Se Jesus fosse fisicamente o pastor dessa igreja, ele se comportaria dessa forma. Se Jesus fosse o pregador, ele subiria ao púlpito com essa intenção. Assim, gente, olhando para Jesus, aprendendo com Jesus e tentando entender a lógica de Jesus, nós não vamos cometer o erro de Jonas, que queria que Deus operasse na vida dos ninivitas de acordo com a lógica dele, não de acordo com a lógica de Deus. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Às vezes eu já escutei, não quer dizer a pessoa foi lá, fez um monte de coisa errada e agora acha que é só se arrepender e pedir a Jesus e os pecados todos já estão perdoados. O nome disso é evangelho. É evangelho. Então você vai lá pregar para o fulano de tal que está naquela cama de hospital morrendo. O sujeito maltratou a família dele a vida inteira, foi um bêbado a vida inteira, um idólatra a vida inteira, um religioso a vida inteira, e agora só porque ele está morrendo, você vai lá pregar para ele aceitar Jesus, então quer dizer que ele vai para o céu? Então quer dizer que é só ele só aceitar Jesus? Você acha isso pouco? Isso é um milagre. Então quer dizer que é só ele se arrepender dos pecados dele que Jesus perdoa? Se arrepender genuinamente, é isso mesmo. É claro, você não está pensando com a lógica de Deus. Deus é misericordioso, você não. Deus ama, você não. Você é igual a Jonas. Ama uma planta que nasce num dia e morre na outra, e não consegue se compadecer de uma cidade inteira com mais de 100 e tantas mil pessoas que não tem o mínimo discernimento. Você chora por uma planta pela qual você não fez nada, só se aproveitou dela e quer que eu, que criei aquelas pessoas, que sustento a vida daquelas pessoas, não tenha compaixão delas? E é interessante porque o texto, o livro de Jonas termina sem resposta. Deus faz essa pergunta para Jonas e deixa no ar. Jonas, você chora por uma coisa fútil, passageira, e se apega a uma planta, e quer morrer. É a terceira vez que você quer morrer. E você acha errado que eu me compadeça dessas pessoas que eu mesmo criei? Gente ignorante que não tenha misericórdia? Que não tem entendimento? Faz sentido, Jonas? Essa é a pergunta de Deus para Jonas, é a pergunta de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar? Podemos orar? Eu passo ao pastor
O pastor vai nos conduzir.